Bom dia, tudo bem com você? A nossa meditação hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu acho interessante que Deus ele se revela para Moisés numa sarça ardente. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de teus pais. E ele traz ali para Moisés, que já estava há 40 anos naquele deserto, uma visão que nós percebemos que Moisés ainda não conhecia. Ele conhecia falar do Deus de Abraão, mas ele nunca tinha tido esse contato com esse Deus de Abraão. Depois que ele tem a missão de libertar Israel do Egito, Deus agora aparece para ele numa nuvem e numa coluna de fogo. É como se Deus dissesse: ó Moisés, eu estou com vocês. Eu sou o mesmo Deus que te apareceu na sarça. Lá em Êxodo 40, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. E a Bíblia diz que acabando Moisés a obra do tabernáculo, a nuvem parou sobre o tabernáculo e a glória encheu o tabernáculo. Ali é o divino encontrando-se com o terreno. É o infinito com o finito. Mais à frente, Davi, percebendo que a arca de Deus habitava em uma tenda, ele deseja fazer um lugar para Deus, construir um templo. Deus disse que ele não ia construir devido às suas mãos sanguinárias, mas o seu filho construiria. E a Bíblia diz: acabando Salomão a obra do templo, a glória do Senhor se manifestou a tal ponto que os sacerdotes não podiam entrar. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estão todos reunidos quando de repente vem um som veemente como de um vento impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, é o mesmo Deus da sarça que se manifestou no tabernáculo, no templo, e agora se manifesta na vida da igreja. Os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Agora, por que Deus somente enche a igreja depois que Jesus morre? Você lembra que Moisés acabou a obra do tabernáculo? Salomão acabou a obra do templo? E Jesus também disse: tetelestai, está consumado, está acabado, o projeto está concluído. Agora, Pai, o Senhor pode habitar em um templo feito por mãos humanas. Queridos, há um antes e um depois na vida de Moisés. Há um Moisés antes da sarça e há um Moisés depois da sarça. Há um antes e depois na vida de Pedro. Há um Pedro antes da sarça e um Pedro antes de Pentecostes e um Pedro depois de Pentecostes. A glória divide a nossa história em um antes e depois. Você vai ver Pedro cheio do Espírito Santo. Você vai ver Estevão cheio do Espírito Santo. Você vai ver Filipe. Você vai ver Paulo. Pessoas que foram marcadas pelo poder de Deus. E nessa segunda-feira, não há limites, não há barreiras. Você também pode ser cheio. Jesus já disse: está acabada a obra. A obra foi concluída. Você pode sim ser templo de Deus. Pense nisso. Seja cheio do Espírito Santo. Ótima segunda-feira, ótima semana.